É o terceiro trabalho que é com a nota da Verificação da Aprendizagem da Disciplina de Máquinas Térmicas 2, que está sendo ministrado pelo professor Felipe Orlando Gonzalez, no período de 2022.2, período letivo, mas o total é junho de 2023. O grupo é formado pelos alunos José Moraes Guedes da Silva Neto e William Hansler da Silva de Medeiros. O tema desse trabalho será turbinas a gás de queima externa. Eu vou dizer aqui um breve resumo do que vai se tratar. Ele basicamente vai se referir à tecnologia que remete às máquinas térmicas que funcionam a partir de combustão externa, ou seja, acionadas externamente, juntamente às tecnologias que abordam essa temática, junto às vantagens e desvantagens desse tipo de turbina e como se trata as suas devidas aplicações e combustíveis que são aplicados na sua junto a ela para a produção de energia. Aqui temos o sumário. Então, vou citar aqui um pouco sobre a introdução, para contextualizar um pouco o tema. No que se remete ao futuro do abastecimento mundial de energia, novas tecnologias estão sempre sendo desenvolvidas para aprimorar os métodos já existentes, além de desenvolver métodos e recursos energéticos mais apropriados para as condições de energias renováveis atuais. Dessa forma, as tecnologias tentam combinar tanto a eficiência na conversão com baixas emissões de poluentes, especialmente o CO2. Entre as tecnologias atuais estão, por exemplo, os motores a combustão interna e turbinas a gás, que exigem combustíveis limpos, pois gases de combustão estão em contato direto com partes móveis da máquina. Outro modelo existente é a turbina de queima externa, que são turbinas a gás acionadas externamente, que são conhecidas como External Fire Gas Turbine, sendo um tipo de sistema de geração de energia que utiliza uma combinação de processos térmicos e mecânicos para desenvolver energia química e transformar em energia elétrica ou mecânica. Elas, diferentes das turbinas a gás convencionais, onde o trabalho da turbina ocorre internamente, as EFGT realizam combustão externa no ciclo de trabalho da turbina, onde geralmente o gás natural e o óleo combustível são os combustíveis mais utilizados nessa aplicação, sendo queimados na câmara externa de combustão externa. E seu calor gerado é transferido para um fluido de trabalho, como a água, por exemplo. E do mesmo modo que as demais, a expansão desse fluido impulsiona o movimento das partes da turbina, o que gera energia mecânica, que por sua vez pode gerar eletricidade, dependendo da aplicação. Esse modelo de turbina demonstra duas vantagens principais. A primeira sendo a utilização do calor residual da turbina no processo de recuperação, que aumenta a eficiência, e a outra sendo a possibilidade de queimar o combustível, como podemos dizer, sujo, que no caso já foi utilizado, ou um combustível que não é usualmente aplicado em outros modelos de turbina, devido à sua possibilidade de danificá-los. Os EFGT, dessa forma, eles podem abrir uma nova opção para o uso da biomassa de combustíveis fósseis nucleares ou energia solar. E seu ciclo possui basicamente trocador de calor que pode ser baseado com a mesma tecnologia de recuperação da microturbina a gás, embora opere em uma temperatura muito mais alta. E com isso, é necessário que haja um novo tipo de combustor para a queima de combustível de baixo teor calórico, e como também os combustíveis impuros. Então, vou descrever agora um pouco do funcionamento das turbinas a gás de queima externa. No caso de um sistema de turbina a gás convencional, a mistura de ar combustível comprimida é queimado no combustor e o gás quente se expande na turbina. Isso aciona o compressor e o gerador elétrico. Daí a energia contida nos gases de escape quentes da turbina não é utilizada. Essa figura 1 aqui apresenta basicamente um sistema simples de turbina a gás, de passagem única, onde você pode ver a entrada de ar e o gás sendo exaustado aqui, próximo à saída da turbina. A turbina conectada ao gerador e também está conectada a um queimador aqui do combustível.
e o ar ele entra no compressor. Então, esse modelo simples, ele tem uma eficiência relativamente baixa de processo de ciclo aberto, pois resulta numa temperatura de turbina de 500 a 600 graus. Além de que uma grande quantidade de calor não é utilizado e liberado para a atmosfera. E com o intuito de contornar esse desperdício, uma das possibilidades seria usar o calor residual, seja em um ciclo combinado com a caldeira de calor residual e uma turbina a vapor, por exemplo. Além de outra possibilidade sendo o aquecimento de ar na própria turbina a gás. Onde aqui podemos ver na figura 2 o diagrama TS do processo turbina a gás simples. Então, numa turbina EFGT, a recuperação pode ser realizada um passo adiante, com toda a entrada de calor para o processo através de um trocador de calor utilizando o calor residual de algum outro processo. Como também esse calor pode ser fornecido colocando combustor. Mas EFGT tem a vantagem termodinâmica do ar pré-aquecido e os gases de combustão não passarem diretamente pela turbina. Então, no recuperador, o gás é resfriado com a troca de calor com o gás que está indo em direção à turbina. Com isso, minimizando a temperatura dos gases de saída do processo e gerando um aproveitamento energético. Como temos aqui na figura 3, que tem um sistema de queima externo, que ele apresenta aqui um recuperador. Que é um ciclo que ele retorna a parte para reutilizar. Então, em comparação à turbina de gás de queima direta, o modelo de queima externa estabelece requisitos menos rigorosos com relação à composição e qualidade do gás à combustão. Além de ter a vantagem de permitir a queima de combustíveis não padronizados. Ele também possui um tamanho menor para sua estrutura, o que permite ter unidades descentralizadas apropriadas para a produção de biomassa em diferentes processamentos, como em fazendas e centros agrícolas. Outro fator importante que podemos notar aqui no diagrama TS do sistema de turbina de queima externa são as diferenças de temperatura alta e diferenças de temperatura baixa, sendo respectivamente chamados de TTH e TTL. O TTH é referente à diferença de temperatura entre a temperatura máxima atingida durante a combustão na cama de combustão externa e a temperatura na entrada da turbina. E essa diferença está diretamente relacionada ao desempenho térmico do ciclo, pois quanto maior a diferença de temperatura alta, maior a quantidade de calor transferida para o fluido de trabalho, e por sua vez menor a eficiência térmica do ciclo. Então, o TDAH, ele quanto mais alto, é mais desejável para maximizar a produção de energia. Já por outro lado, o TTL, que é a diferença de temperatura baixa, seria a diferença de temperatura entre a temperatura de saída da turbina e a temperatura na entrada do condensador, ou trocador de calor, dependendo do caso. E ela está associada à capacidade de recuperação do calor no ciclo. Uma TTL mais alta implica uma maior diferença de temperatura disponível para a transferência de calor do fluido de trabalho para o ambiente de resfriamento, o que resulta em um aproveitamento mais eficiente do calor residual, aumentando a eficiência global do ciclo. Dessa forma, para otimizar o projeto apresentado no diagrama TS para o ciclo FGT, seria importante buscar um equilíbrio entre as duas diferentes temperaturas, pois, entre as consequências da má regulação dessas diferenças, podem levar alguns problemas na estrutura do sistema. Por exemplo, um aumento excessivo da TTH pode levar a temperaturas muito altas na câmara de combustão, o que pode causar problemas materiais e aumentar emissões de poluentes. Já uma TTL muito baixa pode resultar em uma baixa recuperação de calor, uma menor eficiência global do ciclo. Então, é necessário considerar as características do fluido de trabalho, as temperaturas com operação desejadas e as restrições térmicas e ambientais para o dado problema do sistema a ser implantado. Então, eu vou falar sobre o terceiro tópico agora, que é referente a fontes de energias térmicas utilizadas nos ciclos de turbina a gás e queima externa. As EFGT possuem a vantagem de utilizar diversos tipos de combustíveis quando comparadas aos turbinas de queima indireta e direta, que também são chamadas de DEFGT. A EFGT pode lidar com uma ampla gama de combustíveis, mesmo combustíveis sólidos, sem
sistemas de limpeza ou equipamentos de compressão e injeção de combustível, além de serem muito flexíveis e podendo usar uma ampla gama de fontes de energia térmica, como calor residual de fornos, sistemas de energia solar concentrada e até reatores nucleares. Então, um primeiro subtópico é referente aos combustíveis fósseis utilizados na FGT ao longo da história. Só contextualizando, nos primeiros anos da utilização da tecnologia FGT, havia escassez de combustíveis limpos, tanto líquidos quanto gasosos. Então foi investigado o uso do carvão, que seria pulverizado diretamente no equipamento. Para tal, foram desenvolvidos componentes especiais. Por exemplo, a instalação de vários separadores de cinza entre o combustor e a turbina. Contudo, não foi suficiente para evitar o contato das cinzas com as pás. E esse resíduo é prejudicial às peças, mesmo sendo construídas de aços especiais. Nos anos seguintes, essa tecnologia ainda foi sendo mais explorada. Tanto que, em 1930, houveram instalações de plantas na Suíça que tinham produção de 2,3 megawatts de eletricidade. Essa turbina operava com ar como fluido do trabalho, e a temperatura de entrada da turbina era abaixo de 700 graus. Ela usava também carvão pulverizado de óleo, além de possuir um ciclo CHP de cogeração de sistema elétrico e calor, assim fornecendo energia elétrica e térmica para pequenas indústrias e edifícios em torno da Alemanha, com confiabilidade superior a 110 mil horas de operação. Já no início da década de 60, foram desenvolvidas algumas centrais elétricas de ciclo fechado e cogeração energética, as conhecidas como EFGT-CHP, que funcionam principalmente com carvão pulverizado, e forneciam cerca de 6,6 megawatts de eletricidade e 16 megawatts de eletricidade de energia elétrica e térmica, respectivamente, para a cidade de Coburg, na Alemanha. Assim, resumindo essa relação de FGT e combustíveis fósseis, não se espera que esse tipo de tecnologia imponha concorrência às usinas de energia de queima direta, as DFGT, de grande escala alimentadas por combustíveis fósseis. Entretanto, o interesse global de energias renováveis atual abre portas para essa tecnologia ser cada vez mais presente no mercado de energia, essencialmente em médias e pequenas escalas. E com a flexibilidade no consumo de diferentes tipos de combustíveis, até sendo possível o uso de combustíveis renováveis, esse sistema tem um potencial candidato no mercado de geração de energia atual. O próximo subtópico retrata combustíveis nucleares para a FGT. Cabe citar que o uso de energia nuclear em turbinas a gás está limitado às FGT devido à possibilidade de contaminação dos materiais de fissão, que é algo indesejado. Reatores de alta temperatura, também conhecidos como HTR, ou reatores de alta temperatura a gás, HTGR, começaram a ser utilizados nos anos 50 e tinham hélio ou dióxido de carbono como meios de resfriamento do reator. O primeiro e único FGT nuclear móvel foi desenvolvido no final do século 50, década de 50, para o fornecimento de energia no exército dos Estados Unidos, sendo um reator ML1 com reboque, e tendo uma potência de 350 kW de eletricidade, além de utilizar nitrogênio como fluido de trabalho, e a pressão e temperatura de entrada de 650 graus Celsius. Em 1971, outro sistema de FGT foi desenvolvido pelos Estados Unidos, dessa vez tendo 150 kW de eletricidade e utilizando CO2 como fluido de trabalho, e temperatura de entrada de 733 graus Celsius. Outro projeto interessante é o Antares, que é baseado em um ciclo combinado de combustão externa, EFCC, juntamente a um EFGT, com ciclo de topping e turbina a vapor com ciclo de Borer. Ele é baseado no conceito de reator de temperatura muito alta, chamado de VHTR, e o reator de ar modulado de temperatura turbina a gás, GTMHR, com 600 megawatts térmicos de energia térmica a ser utilizado para geração de energia elétrica e também produção de hidrogênio. Outro projeto, dessa vez realizado no Japão, é o GT-HTR-300, sendo um reator de alta temperatura acoplado a uma EFGT.
E, por fim, outro a ser interessante citar foi um realizado na África do Sul, chamado de PBMR, realizando 400 megawatts com turbina de gás de enrolamento magnético de 3 eixos. No entanto, essa planta foi descontinuada e redirecionada para uma planta convencional de cogeração a vapor. Outro subtópico que eu vou citar aqui é referente à biomassa com combustível para a FGT. A maioria dos trabalhos de pesquisa sobre o conceito de FGT está concentrada em combustíveis de biomassa em vez de outras fontes de energia térmica. A biomassa tem algumas vantagens sobre as outras fontes de energia, devido à adaptação desse sistema para a utilização desse combustível. Entre elas podem ser citadas a variedade de fontes de captação de biomassa disponível. A combustão de biomassa é uma fonte renovável de energia, ao contrário das outras citadas. Além de não haver emissão líquida de CO2, como é consumido pelas usinas em crescimento. O uso da biomassa em sistemas autônomos, CHP e FGT, de pequeno porte nos locais off-grid, apresenta uma opção muito atraente, uma vez que a biomassa está prontamente disponível em abundância como produto ou subproduto. Diante dessa vantagem, indústrias que produzem uma quantidade considerável de resíduos considerados biomassa podem ser utilizados como combustível. Na Alemanha mesmo, um sistema CKP-FGT de 2 MW de eletricidade é alimentado por resíduos florestais. A eletrificação rural usando resíduos de biomassa florestal para executar sistemas FGT para pequenas indústrias também é um dos temas estudados nessa área por apreciar a viabilidade econômica e ambiental em suas aplicações. O último subtópico que eu vou citar aqui é referente à energia solar para a FGT. Então, em uma turbina a gás aquecida indiretamente, qualquer calor a uma temperatura suficiente pode ser usado. A energia solar como fonte de calor é uma possibilidade também. Em um sistema solar térmico-elétrico, o EFGT tem o mesmo papel que o motor solar. O calor solar do coletor é focado em um trocador de calor de ar quente e, atuando sozinho ou junto com a fonte de combustível reserva, serve como entrada de energia para a turbina a gás. Assim, o sistema poderia contar com outras fontes de alimentação, como biocombustíveis, para compensar as deficiências solares da variação diurna. E aqui temos a representação, na figura 5, de um diagrama simplificado de uma turbina a gás queima externa com entrada de energia solar, que se encontra mais ou menos nessa posição. Então, a próxima parte vai ficar com José. Oi, meu nome é José Moraes e eu vou dar continuidade à apresentação do trabalho. E bom, falando agora um pouco sobre as turbinas a gás, a gente teve que o primeiro modelo, do sistema de turbina a gás operando no ciclo Brayton, ele foi desenvolvido por George Brayton na década de 1870. E esse sistema ele é composto por um compressor, um combustor e uma turbina ou expansor, sendo a turbina a gás o principal componente do sistema EFGT, que seria o sistema da turbina a gás de queima externa. A turbina ela é composta por uma série de pás ou lâminas fixas e móveis, e à medida que os gases quentes passam pelas pás da turbina, elas fazem com que as pás móveis girem. Essa rotação ela vai ser transmitida a um eixo, que será conectado a um gerador elétrico, ou então a um compressor, a hélice de uma aeronave, ou então a outro equipamento. Isso vai depender da aplicação da turbina. O funcionamento básico da turbina a gás envolve a queima do combustível em uma câmara de combustão, onde o ar é combinado com o combustível e é queimado a altas temperaturas. E essa combustão gera expansão de gases de alta pressão e alta temperatura, que são direcionados para a entrada da turbina. Essas turbinas elas podem ser projetadas de eixo único ou múltiplos eixos, com um gerador de baixa ou de alta velocidade, e também podem possuir 3 faixas de tamanho, que são as de pequena escala ou micro escala, de média escala e também as de grande escala. Agora falando um pouco sobre o turbocharge, que também é para a FGT, para as turbinas a gás de queima externa. O turbocharge também é conhecido como turbocompressor, e os seus principais componentes são a turbina e o compressor. É utilizado para muitas aplicações,
como nas microturbinas a gás, também em ciclos de refrigeração de aeronaves e em outras aplicações de ar-condicionados de outros meios de transporte. E o uso do turbocompressor em tais aplicações, né, se deve principalmente à sua disponibilidade em uma faixa de tamanho mais ampla e com preço muito menor em comparação com as turbomáquinas, né? Então aqui mais em cima tem fala um pouco, né, sobre uma simulação envolvendo o CPH e o FGT, né, que foi utilizada aqui. Essa simulação foi realizada utilizando o programa Aspen Plus. E a gente tem, né, que nessa simulação dois compressores foram operados separadamente como microturbinas a gás de baixa e alta pressão, MGTs, com intercooling e reaquecimento entre os estágios do compressor e da turbina. Quando os dois compressores estavam em operação sincronizada, foi utilizada uma turbina auxiliar com gerador elétrico após a turbina de segundo estágio para gerar mais energia, né? E os resultados dessa simulação, né, terminaram mostrando que o sistema pode atingir uma eficiência de 21%. Então aqui a gente tem uma imagem aí do CHP FGT, né, turbocompressor de eixo duplo com intercooling reaquecimento. Aqui a gente tem a foto desse modelo. Falando sobre as microturbinas a gás, no caso para as turbinas a gás de queima externa, né, a gente tem que para turbinas de pequeno porte a gente pode chamar de micro FGT, né, que são aquelas que produzem abaixo de 1 megawatts. As microturbinas MGTs de eixo único com geradores de alta velocidade são comumente utilizadas. As FGTs com unidade de geração distribuída combinada de calor e energia, CHP, são preferíveis, né, para atender às necessidades de energia térmica e energia elétrica de pequenas instalações, como por exemplo em hospitais e também em pequenas indústrias. Um dos estudos, aí a gente teve o desenvolvimento de vários experimentos ligados a microturbinas, né? A gente tem aqui o projeto BM 36792-BE. Outro experimento que foi utilizado também foi desenvolvido o projeto NRCS. Aqui a gente tem outro projeto também, que é o XHAT Project. Enfim, foram desenvolvidos vários projetos sobre esse assunto. Falando agora sobre as turbinas a gás de médio e grande porte, a gente teve que as 5 primeiras usinas FGT de ciclo fechado na Alemanha, elas tinham uma produção energética na faixa de 2 a 17 megawatts. As turbinas desse projeto eram semelhantes em todas as plantas, né? E essas turbinas, elas possuíam essa faixa de potência, né? Elas eram classificadas como de médio e grande porte, e esses aparelhos eles possuíam compressores axiais de multi-estágios de baixa pressão, de baixa e alta pressão, com intercooler. Sobre os sistemas de lubrificação para turbinas a gás, né, a gente teve que o óleo pressurizado ele foi o método mais utilizado devido à sua simplicidade e confiabilidade. Porém, depois de algum tempo, né, foram relatados alguns casos sobre designs com vários problemas relacionados a vazamentos de óleo no início do ciclo fechado, FGT. Então, outro método também desenvolvido nos Estados Unidos em 1962 foi um modelo que foi chamado de rolamento de gás. Essa tecnologia ela apresentou um estágio inicial do sistema que é conhecido atualmente como rolamento AA. Nessa tecnologia, o fluido de trabalho pressurizado no ciclo fechado FGT é utilizado como lubrificante e também como refrigerante para rolamentos. Aí também tem os rolamentos magnéticos hidrodinâmicos com material lubrificante condutor. Eles foram estudados nos anos de 1960. No entanto, né, os rolamentos magnéticos sem lubrificante condutor eles terminaram se mostrando mais práticos e mais adequados para a FGT de ciclo fechado de alta temperatura, né? Agora falando um pouquinho sobre os trocadores de calor de alta temperatura, que são os HTHE, né? Eles possuem a vantagem de conseguir operar com um ciclo fechado
para altos níveis de pressão, e apesar disso, seu desempenho só pode ser comparado a um ciclo moderno, que seria o DFGT, né, que são as turbinas a gás com dois combustíveis. Se a temperatura de entrada da turbina ela for elevada até entre os valores de 1200 e 1300 graus Celsius para as taxas de pressões similares. Dessa forma, né, o principal desafio para o sistema FGT é o design de trocador de calor de alta temperatura que pode suportar essas temperaturas de entrada que são muito altas, comparado, né, com o DFGT, né? Isso termina fazendo com que se necessite de condições de fabricação mais complexas e custos razoáveis. Falando agora sobre os diferentes designs para os trocadores de calor, né? Nos estados iniciais, os designs para os sistemas FGT com ciclo fechado. O ar era aquecido através de um aquecedor próprio, parecido com os designs de tubos de caldeiras. E a gente teve que as 4 primeiras plantas para o ciclo fechado FGT, eles utilizavam a queima de carvão e possuíam um aquecedor de ar com 2 câmaras. A primeira câmara ela incluía o feixe de tubos que eram alinhados nas paredes da câmara com o gás viajando verticalmente de cima para baixo, e a segunda câmara também era vertical e o gás de combustão estava em contato direto com as passagens do feixe do tubo em um fluxo cruzado, né? E diferentes tecnologias e designs modernos de trocadores de calor de alta temperatura foram testados com o passar do tempo, né? E para micro FGT, os trocadores do tipo placa metálica são os disponíveis comercialmente com pacotes MGT com recuperadores de alta compacidade e também eficiência, né? Mas apresenta um problema, né, que as cinzas e as partículas da fornalha elas podem bloquear as estreitas passagens do trocador de calor e também, né, a baixa espessura das placas torna esse tipo de trocador de calor inadequado com o HTH. Então, uma das novas abordagens é utilizar o HTHE, que a gente viu aqui em cima, que é os trocadores de calor de alta temperatura. É utilizar partículas cerâmicas que podem suportar altos níveis de temperatura para transferir energia do forno para o fluxo de ar no FGT. Falando um pouco sobre a corrosão e incrustação nos trocadores de calor, né? A gente vê que os materiais cerâmicos têm uma excelente resistência à corrosão em temperaturas de até 1300 graus Celsius. No entanto, os principais obstáculos usando materiais cerâmicos em HTHE, eles podem ser resumidos a alto custo, dificuldade de fornecer propriedades de materiais uniformes para comprimentos estendidos usando métodos de produção convencionais, assim diminuindo a confiabilidade do HTHE, a dificuldade de fornecer firmeza nas articulações, especialmente em pressões elevadas, a falta de informações sobre propriedades mecânicas para comprimentos e formas não padronizadas complicadas, também a falta de dados experimentais de longo prazo sobre o comportamento do material em pressão e temperatura com gases corrosivos e partículas derivadas à deriva e cinzas, né? Só que por outro lado, o HTHE metálico ele proporciona maior resistência ao estresse a elevadas temperaturas, com propriedades uniformes, mesmo para comprimentos estendidos, e também, né, não sofre vazamentos em pressões elevadas e pode fornecer melhor propriedades de transferência de calor com a fabricação e montagem mais convenientes para as geometrias complicadas, né? Contanto, né, a principal desvantagem dele é, como já foi dito, né, é a limitação de temperaturas altas e a taxa de corrosão que resulta em uma vida útil mais curta, né? E a gente tem que a tecnologia de revestimento de metal pode elevar o limite de temperatura para o HTHE metálico e também prolongar a vida útil significativamente, né, que termina reduzindo as taxas de corrosão. Do ponto de vista de incrustação, um HTHE submerso em leito fluidizado com combustor tem a vantagem, né, da limpeza automática, já que o material do leito esfrega todos os depósitos nos tubos continuamente durante a operação.
E a gente tem aqui também, né, que as placas cerâmicas do tipo HTHE, elas têm sido utilizadas em temperaturas em turbinas a gás de queima externa e trocadores de calor de alta temperatura devido às suas propriedades únicas, né? E entre as vantagens do uso dessa placa, a gente pode citar a alta temperatura, a alta eficiência térmica, a resistência química e já em relação às desvantagens, a gente pode citar as fragilidades, né, que são relacionadas diretamente relacionadas à cerâmica e também o custo. Para aumentar a eficiência do ciclo FGT, a maioria dos ciclos eles podem ser aprimorados, né? E a maneira mais eficiente para aumentar a eficiência do ciclo é utilizar a potência térmica do ciclo. No entanto, né, esse método é limitado pela demanda no local por energia térmica e todos os EFGTs de ciclo fechado, que já foram falados anteriormente, né, eram usinas de cogeração, uma vez que o fluido da turbina tem que ser resfriado antes de reentrar no compressor e a energia térmica era utilizada para aquecimento residencial ou industrial, né? E além disso, para a maioria dos micro FGTs de geração distribuída são unidades de CHP. Falando sobre o resfriamento intermediário, regeneração e ciclo combinado, um dos aprimoramentos comumente usados para o ciclo FGT é a adição de um ciclo de fundo de energia a vapor, que é conhecido como ciclo externo combinado disparado, EFCC. É que a gente tem um ciclo de combustão externa combinado simples. E a gente tem que diferentes configurações, elas terminaram sendo estudadas, né? Com gerador de vapor, colocando uma série de escape na turbina a gás ou em paralelo com o combustor de biomassa e exaustão da mesma, né? E alguns estudos, né, eles mostram alguns fatores que terminaram afetando ou não a microturbina, né? Por exemplo, a razão de pressão, ela estava afetando apenas o tamanho dos componentes da planta, sem apresentar efeito nenhum sobre a eficiência do ciclo. E este não é o caso para o FGT simples, onde a variação de eficiência pode chegar a 4% em diferentes relações de pressão. Além disso, se verificou que a queima dupla de biomassa com gás natural potencializa a eficiência do ciclo de energia em cerca de 2 e 4%, né? A gente tem que o FGT ele tem uma utilização melhor para altas temperaturas de fontes, ao contrário do ciclo de vapor, com uma temperatura limitada, geralmente abaixo de 500 graus Celsius, né? Falando sobre o ciclo de turbina a gás úmido ou evaporativo, né, a gente tem que a adição de água ou vapor ao fluido de trabalho da turbina a gás, ele foi amplamente estudado, né, e é conhecido como turbina de ar umidificado, HAT. E os benefícios da adição de água ou vapor variam para as diferentes aplicações. Para a adição de vapor, notou-se um aumento da eficiência na turbina a gás e a energia gerada, portanto, foi utilizado nas plantas industriais de ciclo combinado e pequeno porte. E agora falando sobre o ciclo híbrido de turbinas a gás e célula de combustível, né? A gente tem que a combinação de um ciclo híbrido de turbina a gás e uma célula de combustível é uma abordagem que ela é inovadora, né? E visa maximizar a eficiência energética e reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E a gente tem que esse ciclo híbrido ele opera da seguinte forma: o calor residual, que é gerado pela turbina a gás, é direcionado para a célula de combustível. A célula de combustível utiliza esse calor residual para gerar eletricidade de forma eletroquímica, que é sem a necessidade da combustão. E isso é possível graças à reação química entre o combustível, que geralmente é o hidrogênio, e o oxidante, que é geralmente o oxigênio que está presente no ar, né? A energia química é convertida diretamente em energia elétrica e calor, e a eletricidade gerada pela célula de combustível pode ser utilizada para alimentar a rede elétrica ou para suprir a demanda local. Então essa foi a apresentação aqui, né, referente ao trabalho de turbinas a gás de combustão externa.